A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Se você ainda não me conhece, meu nome é Carla Luciana. E se você ainda não me segue nas redes sociais, segue lá, @CarlaLucianaOficial, OFC, tá bom? Por lá eu sempre deixo devocionais, tudo voltado para o público cristão. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vai lá me dar uma força, me segue, e que você possa acompanhar também e ser edificado pela palavra do Senhor. Se você quer aprender mais de Deus, mais da palavra, quer ter uma intimidade maior com o Senhor e não sabe como começar, então já me segue aqui, por lá eu dou muitas dicas. E como eu deixei lá uma caixinha de sugestões para os meus seguidores, nós vamos falar sobre soberania de Deus. Nós vamos ler agora um versículo bíblico que se encontra em Salmos 22, o versículo 28, que vai dizer assim: pois ao Senhor pertence o reino, Deus governa as nações. E como sempre, eu estou com a minha colinha aqui pra gente aprender junto, tá bom? Então, o termo soberania, esse adjetivo soberania, vem do latim e quer dizer poder supremo. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus governa as nações. Nós lemos, está no Salmo 22 e 28, que nós lemos agora. Estabelecendo reinos, derrubando impérios e determinando o curso das dinastias. E agora nós vamos separar dois pontos cruciais sobre a soberania de Deus. O primeiro ponto: Deus tem um plano. E dentro desse ponto tem três características. O plano de Deus, ele é eterno, que se encontra em Efésios 1:4, anota aí. O plano de Deus é imutável, Isaías 46:10. E o plano de Deus abrange todo o curso da história, Atos 17:26. Quando a gente declara que o Senhor é soberano sobre toda a terra, sobre todo o céu, nós estamos reconhecendo nossa pequenez e que Deus, ele é supremo e que Deus, ele está acima de tudo e todos, porque foi Ele que criou os céus e a terra. É nisso que nós cremos, que o Senhor, ele nos fez, ele fez todas as coisas e todas as coisas estão sob o domínio dele. Então, nosso objetivo é servirmos ao Senhor, é adorarmos ao Senhor, porque isso é o mínimo que a gente tem que fazer diante de tudo o que Deus fez, né? O primeiro Adão, ele veio, pecou, mas veio o segundo Adão, que foi Jesus. Ele veio à terra e ele passou pelas mesmas coisas que nós, mas também ele entendeu que havia um propósito, havia um plano de Deus para tudo isso, para que eu estivesse aqui hoje falando a palavra de Deus, para que hoje a gente estivesse de pé e conhecesse intimamente o Senhor. Então, o Senhor deu a vida por nós, deu o seu único filho. Então, qual mãe ou qual pai daria o seu único filho para salvar um monte de gente que nem ia querer saber dele, né? Então, o plano de Deus é eterno, o plano de Deus, ele é imutável, é irrefutável. Muitas vezes as coisas saem do nosso controle, muitas vezes nós estamos passando por tempestades e a gente não tem mais noção de nada, a gente não tem mais controle de nada, mas é nesse momento que a gente entende que o Senhor, ele ainda tem o controle na palma da mão. E o que muitos têm dúvida, e muitos questionam, inclusive chegou uma época da vida que eu até questionei também, sobre os acontecimentos. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite fome, permite guerra? Gente, nós temos escolhas, nós temos o livre-arbítrio. Então, muitas vezes, a consequência de tudo isso que está acontecendo são escolhas das pessoas, simplesmente. Então, assim, independentemente disso, Deus ainda continua no controle. Acho que dá melhor para vocês entenderem. Tem uma pregação de Jonathan Edwards, um grande pregador da palavra, que vai falar, o tema já é a soberania de Deus. Então vocês vão ver um pouco e entender um pouco mais sobre esse assunto. É uma pregação de 1 hora e pouco, é um pouco extensa, mas aí vocês vão aprender bastante sobre a soberania de Deus. Ele explica detalhadamente e tira muitas dúvidas que a gente tem, como essa que eu falei para vocês. E o segundo e último ponto, a ação soberana de Deus. Deus é soberano na administração do seu plano e ele é soberano na salvação. Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito
e esse propósito foi cumprido através de Jesus, para que hoje a gente pudesse ter vida, para que hoje nós pudéssemos entender que Ele é soberano, entender que Ele está no controle da nossa vida, entender que nós todos os dias precisamos reconhecer isso na nossa vida, que nós dependemos do Senhor. Então, soberania é um atributo do Senhor, ao qual é irrefutável, não pode ser questionado. Então, não tem nem lógica ser questionado, porque por si só ele já se explica, ele já sabe, já mostra quem ele é. Então, você possa ter aprendido um pouco mais da palavra. Se você quiser a parte 2 desse vídeo, então comenta também o seu ponto de vista sobre esse tema, tá? Deus abençoe e cheiro no coração.